Bem, de volta com o programa Fala Doutor. Pego aqui de surpresa olhando as perguntas, né? Mas, doutora, daqui a pouco a gente vai falar sobre os diagnósticos de imagem, não é isso? Isso. Para o fígado. Mas antes disso, vamos embora atender aqui nossos telespectadores. O Raimundo do bairro Floresta, ele faz uma pergunta aqui muito interessante. Doutora, gostaria de saber se os comprimidos azuizinhos, né, para estimular o ato sexual, se eles têm um fator de risco para o fígado e se há limitações de idade para o agravamento da doença. Boa noite, Raimundo. Sim, o sildenafil, que é a substância, né, do Viagra, famoso, ele tem o potencial de agressão ao fígado. E aqueles indivíduos que são mais velhos, independente do uso ou não, eles já naturalmente têm um risco aumentado, né, de dano hepático, né? O fígado ele é mais vulnerável. Então, esse tipo de medicação também pode causar problemas. Uhum. A Maria de Lourdes, do bairro Santa Rafaela, doutora, ela manda aqui a pergunta. Ela quer saber se para quem já não tem mais vesícula, o cuidado com o fígado precisa ser maior? Não existe uma relação direta de sobrecarga, né, do fígado quando se faz a retirada da vesícula. A vesícula, na verdade, ela é um órgão que tem a função fundamental de concentrar a bile. A bile é uma substância produzida pelo fígado e que tem a função na digestão dos alimentos gordurosos. Então, quando a vesícula, ela simplesmente concentra, ela deixa mais grossa e faz a liberação de acordo com a nossa alimentação. Então, a retirada da vesícula, ela não tem impacto direto no fígado, na função do fígado, não sobrecarrega, não precisa de nenhum cuidado adicional em relação aos demais que a gente já comentou. Tem duas perguntas aqui sobre transplante, doutora. A primeira é do Elton Pimenta, de Edgar Pereira, e a segunda é do Alberto Novaes do Centro. Boa noite, parabéns, Afonso, doutora Cristiane. Muito obrigado. Aqui é o Elton. Em quais casos ocorre o transplante de fígado? Ele regenera? O fígado é um órgão que tem... O fígado é o maior órgão sólido do corpo e ele tem uma alta capacidade de regeneração. Então, algumas situações, o fígado é submetido a procedimentos cirúrgicos, né? São situações inúmeras que podem demandar a retirada de parte do fígado. Um exemplo são as metástases, né? Que são lesões relacionadas ao câncer. Às vezes elas espalham no fígado. Então, dependendo do número, da localização de metástase, é possível tirar uma parte do fígado e o restante, o que fica, ele é capaz de regenerar, né? Com uma capacidade muito eficiente, inclusive. A indicação de transplante hepático, ela é muito variável. Ela analisa uma série de critérios. Principalmente, existem índices, né, clínicos e que envolvem exames laboratoriais, valores de determinados elementos que a gente tem no corpo, por exemplo, albumina, é muito complexo a indicação, mas de uma maneira geral, o transplante está indicado no fígado cirrótico. O fígado cirrótico, ele é o estágio final da doença do fígado, independente da etiologia, independente da causa, né? Todas essas causas que a gente citou, as hepatopatias autoimunes, as doenças autoimunes, as doenças virais, as doenças medicamentosas. Existem situações em que o uso de uma medicação gera uma hepatite fulminante. Em pouco tempo, poucos dias ou até horas, o fígado ele é agredido de maneira tão intensa que ele fica incapaz de se recuperar. Então, é uma indicação de transplante, uma hepatite fulminante. A forma etanólica, né, a secundária ao uso do álcool dependendo, na sua forma grave também, quando atinge o nível de cirrose, é indicação de transplante. E, mais uma vez, de maneira especial, a doença gordurosa, né? Hoje a gente tem dados
muito importantes, porque, como eu te expliquei, Afonso, assim, a gordura no fígado, ele é o estágio inicial, acumula a gordura. Aquele acúmulo, ele predispõe ao processo inflamatório. Então, a inflamação, ela aumenta o risco de você evoluir para cirrose em até 50%. Certo. Então, quando chega no estágio de cirrose, que é uma desorganização do parênquima, do fígado, né? Uma desorganização estrutural, é que o paciente pode ser um candidato a transplante, se ele atender aos critérios que são muito variados e complexos. Aí é o gastroenterologista, o hepatologista, o cirurgião do fígado é que vão definir qual paciente entra na fila. Certo. E esse transplante ele é feito pelo SUS, doutora? Sim. Pelo SUS. Todo tipo de todos os transplantes no Brasil são feitos pelo SUS. Aí a senhora respondeu a pergunta do Alberto. Por isso que existe uma lista. Uma lista, né? Por isso que não há como você... A lista, ela depende, ela segue critério de prioridade, de gravidade ou outros critérios, mas todos relacionados à saúde. Não envolve dinheiro, não envolve outras indicações, não. Certo. A gente falou aqui sobre suplemento, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Viviane, né? Boa noite, excelente programa. Boa noite. Diz ela que os médicos hoje em dia passam muitos suplementos. Diz que tem medo de tomar em vez de ajudar. E ao invés de ajudar, trazer um problema sério de saúde. Existe esse risco? Já Olha, que é um Afonso, suplemento se forem suplementos... receitado por médico? Não, existem, às vezes, excessos, principalmente quando a suplementação é baseada em hormônios anabolizantes. Sim. Então, nesse caso, é muito danoso. Aí, sim, quando a suplementação ela tem como elemento o uso de hormônios anabolizantes, eles são altamente agressivos para o fígado. Mas suplementação baseada em substâncias mais naturais, né? Proteínas em quantidades baixas, né? Não são tão diferentes quanto a alimentação rica em gordura. Não faz tanta diferença. Ou muito rica em carboidrato. Certo. Bem, doutora, vamos embora começar. A gente tinha separado para o último bloco, mas vamos começar a falar desde agora, porque eu sei que o assunto ele vai ser grande, né? Sim. O diagnóstico de problemas do fígado através de imagens. Quais são esses exames, doutora? Porque já falamos aqui do ultrassom, né? Existem outros? Sim, vários outros. O ultrassom, ele é o início. Certo. Ele é a nossa primeira ferramenta. Por que que ele é o primeiro exame a ser realizado? Porque ele é barato, porque ele é muito disponível, né, em qualquer região, a gente tem um ultrassom. E porque ele tem uma boa eficiência, ele é capaz de identificar o problema. Sim. Quais são as limitações que o ultrassom tem? Às vezes, de diferenciar as coisas. Muitas vezes a gente tem uma causa específica, né, como a esteatose, que parece outra pelo ultrassom, como a hemocromatose, que é um acúmulo de ferro, que é uma outra doença muito importante no cenário atual. Então, o ultrassom, ele tem essa limitação de diferenciar e de identificar quando a deposição, quando o acúmulo é leve. Sim. Então, é para isso que existem os outros, para acrescentar naquilo que o ultrassom fica limitado. Certo. Quais são esses outros métodos de imagem? A gente tem a tomografia computadorizada, que tem uma aplicação... Só cita que daqui a pouco, no próximo bloco, vai falar de forma mais específica como que eles são, cada um, né? Então, a gente tem a tomografia, a ressonância magnética, e a gente tem o último, que é a menina dos olhos para a doença do fígado, que é a elastografia. Certo. A elastografia ela é um tipo de exame que pode ser feito tanto por ultrassom quanto por ressonância magnética.
Todos eles no grupo Ressonar Todos Faz. eles no grupo Ressonar Faz. Para fechar esse bloco, doutora, Lilian Pessoa do bairro Melo, tem como prever e cuidar para que o fígado não sofra tanto com alimentação e bebidas alcoólicas? Prever, não. A maneira de prevenir é não fazer. Não tem como eu fazer uma estimativa de quem vai desenvolver e quem não vai desenvolver problemas no fígado. Ainda é uma doença que envolve, né, uma série de elementos, então existe uma vulnerabilidade individual, existe a associação com outras doenças, por exemplo, diabetes. Então, se existir uma maneira de estimar quem vai evoluir pior, são aquelas pessoas que têm outros fatores agressores. Então, quem é diabético, quem está com sobrepeso e obesidade, quem tem hipertensão arterial ou alguma outra doença cardiovascular, doença coronariana, são pessoas que têm um risco muito maior de ter problemas do fígado do que aqueles que não têm. Ok. Doutora, a gente vai a mais um bloco, tá? Aliás, a mais um intervalo. E daqui a pouquinho a gente retorna com o programa Fala Doutor. Já, aguarde.